Hoje, Corinthians, hoje é Brasileirão, é jogo para o Corinthians pegar o elevador e subir para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. É a disputa pelo G4. Os animais de Vitor Pereira. Yuri Alberto é um animal. Fausto Vera é um animal. O zoológico de Vitor Pereira. Mudanças no Corinthians para pegar o América. O noticiário completo do Coringão. Aqui no canal do Sereto, Sereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Eu vou falar para você tudo sobre o jogo de hoje às 18 horas contra o Corinthians, contra o América lá em Belo Horizonte. É Campeonato Brasileiro, é jogo para o Corinthians pegar o elevador e subir para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Vou falar também dos animais do Corinthians, do zoológico do Corinthians. Yuri Alberto é um animal. Fausto Vera é um animal. Mas antes, faça a inscrição no canal do Sereto. É muito simples, é só você apertar no botão aqui embaixo, inscreva-se, ou tá aqui embaixo, inscreva-se. O botão vermelho é a opção todas as notificações e deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas pra gente é muito importante. Like, like, like. Like, like, like. E faça o seu comentário. Eu leio todos os comentários, mas vamos ao que interessa. O Corinthians joga hoje contra o América. Daqui a pouco eu vou passar até uma possível escalação, o campinho aqui do Timão, mas antes eu quero falar dos animais do Corinthians, do zoológico. Você já foi ao jardim zoológico? Eu já fui no jardim zoológico em São Paulo, que é um jardim zoológico dos mais legais, né? Você já foi no jardim zoológico de São Paulo? Já foi ver a girafa, já foi ver o elefante, já foi ver o rinoceronte, né? No Simba Safari, por exemplo, os macaquinhos pulando de um lado para o outro, de um lado para o outro. As cobras. Cuidado com as cobras, hein? Cuidado com as cobras, que as cobras te picam, que as cobras te pegam. Olha só, o Corinthians, palavras de Vitor Pereira. Lembra do Osmar Santos? O Osmar Santos falava sobre isso. Edmundo é um animal! Edmundo é um animal! Osmar Santos, o maior narrador de todos os tempos. E o Vitor Pereira usa esse termo para falar de dois jogadores. Ele diz que no Corinthians tem vários animais, tem pelo menos 4 animais, né? Ou seja, é um zoológico. Mas ele fala muito do Yuri Alberto, né? Falou 2 vezes, em 2 entrevistas coletivas seguidas, ele falou do Yuri Alberto, da questão dele ser um animal, Yuri Alberto. E por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, que é um jogador que consegue correr quilômetros e quilômetros e às vezes nem sabe como é possível. Porque o Yuri Alberto é um cara que não descansa. Né? No rodízio do Corinthians ele não para nunca. Tá sempre jogando. E aí ele, como nos termos do Vitor Pereira, ele é um jogador que sai na profundidade, ou seja, fica à frente, né, como atacante, dando opção pro ataque, né, sai na profundidade, ou seja, joga como centroavante ali para receber as bolas, vem pressionar, tem apenas 20, e vai de novo na profundidade, e vem pressionar, e joga como artilheiro, e mete gols, e vem como pivô, e tem 21 anos, segundo o Vitor Pereira, está em fase de evolução, claro que está em fase de evolução, mas é um jogador que desgasta os zagueiros, né? É um jogador que desgasta os zagueiros, enche a paciência dos zagueiros, é um jogador artilheiro, além de ser artilheiro, joga também para o time, é um jogador coletivo. Então o Vitor Pereira acha e diz o tempo todo que ele é um animal. O Yuri Alberto tem 15 jogos no Corinthians e já tem 5 gols com a camisa corintiana. É um jogador importantíssimo. Outro jogo que é desses animais, outro jogador que é animal no Corinthians é o Fausto Vera. O Vitor Pereira está apaixonado pelo Fausto Vera e a torcida do Corinthians também está apaixonada pelo Fausto Vera. Por quê? Porque o Fausto Vera, ele tem jogado todas as partidas como titular do Corinthians, são 10 jogos como titular, 13 jogos dele seguidos, também, desde que ele começou a vestir a camisa do Corinthians, ele não saiu mais do time, né? Não descansou nenhuma vez. Não sei se vai descansar hoje, mas não descansou nenhuma vez.
40 desarmes em 13 jogos. 60% dos duelos ganhos, 85% do acerto de passe, 60% de acerto do passe longo, 78 bolas recuperadas. É o líder em bolas recuperadas dos jogadores do Campeonato Brasileiro desde que ele começou a jogar pelo Corinthians em 13 jogos. Fausto Vera também é um animal. Cereto, mas você cornetava o Fausto Vera. Cornetava, não corneto mais, mudei de opinião. E ele é um animal. Outro jogador também muito elogiado pelo Vitor Pereira, embora a torcida anda pegando um pouco no pé dele, o Duqueiroz. O Duqueiroz é um jogador que quase nunca sai do time também. É um jogador, talvez seja o jogador, tem que checar aí essa estatística, mas talvez seja o jogador, até outro dia ele era, que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians sob o comando do Vitor Pereira. Ele é um motorzinho do time, né? Ele fica de fora por causa de suspensão, mas por rodízio dificilmente ele fica de fora. O Vitor Pereira dificilmente tira ele do time. Seja jogando como segundo volante, seja jogando como primeiro volante, ele é o rodízio do time. São jogadores que, como disse o Vitor Pereira, conseguem correr quilômetros e quilômetros sem se desgastarem tanto como os outros jogadores. E que não precisam tanto entrar nesse rodízio. Por exemplo, o Mosquito é outro jogador que corre muito. Tecnicamente não é um jogador brilhante, mas é outro jogador que, além de atacar, volta para marcar, consegue fazer a função tática. É um jogador que corre demais. O Adson é um jogador que corre demais. O Piton é um jogador muito elogiado pelo Vitor Pereira, embora seja reserva do Corinthians. Mas o Fábio Santos não consegue ter uma sequência de jogos. O Piton, o Vitor Pereira vive falando que ele é o jogador que vai e volta, que consegue ir e voltar, que tem esse condicionamento físico. Era assim o Mantuan, né? O Mantuan que foi para o Zenit da Rússia. O Vitor Pereira adorava o Mantuan justamente por essa questão dele conseguir fazer esta função. Essa ida e volta, né? São jogadores que correm para os outros, porque como o Corinthians tem um time envelhecido, outros jogadores, os jogadores mais experientes, não conseguem fazer isso. O Renato Augusto, por exemplo, que é um jogador fora de série, é um jogador de outro planeta, é um jogador extraterrestre. O Renato Augusto, ele no segundo tempo, ele cai de produção, né? Não consegue segurar a onda. Gil, Balbuena, Fábio Santos, então nem se fala. O Fábio Santos também é um jogador que, na última partida contra o Fluminense, jogou muita bola, mas ele não consegue jogar com frequência 2, 3 jogos seguidos. O Fagner também não tem conseguido jogar com frequência 2, 3 jogos seguidos com a mesma, eu diria, com a mesma intensidade. Mas agora também não tem desculpa, né? Porque o Corinthians joga neste domingo contra o América e depois só vai jogar dia 28 contra o Atlético Goianiense. Então, é um bom período para os jogadores do Corinthians descansarem, né? Então agora não tem tanta desculpa. O provável time do Corinthians para jogar contra o América, o Corinthians deve ter mudanças, justamente pensando nessa sequência de jogadores que jogam muito. E, por exemplo, o Fagner está jogando muitas vezes seguidas. O Rafael Ramos deve voltar à lateral direita do Corinthians. O Bruno Mendes deve voltar ao time, porque o Bruno Mendes só pode jogar o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil ele não pode jogar. O Lucas Piton deve entrar na lateral esquerda. Deixa eu colocar aí o campinho para você ver. O Juliano deve entrar no meio de campo no lugar do Renato Augusto. Esse é o campinho, ó. Cássio, Rafael Ramos, Bruno Mendes e o Raul Gustavo, né? Inversão aí na zaga, porque o Raul Gustavo é o quarto zagueiro e o Bruno Mendes, zagueiro central. Lucas Piton na lateral esquerda. Fausto Vera. Como eu disse, o Fausto Vera, ele não sai nunca do time. O Duqueiroz também não sai nunca do time. O Juliano, o Adson, o Yuri Alberto, que não sai nunca do time, e o Roger Guedes. Esse é um provável time do Corinthians para jogar neste domingo contra o América. Eu digo provável porque é sempre possível que o Vitor Pereira faça uma surpresa. Por exemplo, o Bruno Mendes na lateral direita. Nesse caso, a zaga poderia jogar o Balbuena na zaga, com um dos dois zagueiros aí, de repente Balbuena e Raul Gustavo, ou o próprio Gil, enfim, não sei. Pode pintar aí alguma no meio campo, Cantígio, Rony, tem sempre essas possibilidades, né? Matheus Vital,
Ramiro, são outras. Agora, o jogo é importantíssimo para o Corinthians, né? Importantíssimo para o Corinthians. Por isso que eu acho que não tem desculpa para o Vitor Pereira. O Vitor Pereira teria que colocar força máxima para jogar. A minha opinião, teria que colocar o que tem de melhor, os melhores jogadores para entrar em campo. Por quê? Porque o Corinthians pode pegar o elevador na rodada de hoje e ir para a segunda colocação. O Corinthians está na quinta posição com 44 pontos ganhos. Depois vem o Fluminense com 45 e tem o Flamengo, né, com 46. Não, o Fluminense e o Flamengo estão na sequência. O Flamengo tem 45, o Fluminense 45. Os dois times, Fluminense e Flamengo, têm 45, o mesmo número de pontos. E o Internacional tem 46. Flamengo e Fluminense se enfrentam. Significa dizer que um mata o outro. Se der empate, por exemplo, o Corinthians ganhando do América, o Corinthians ultrapassa os dois, se der empate no Fla-Flu. E o Internacional joga só na segunda-feira contra o Atlético Goianiense. Se o Internacional perder para o Atlético Goianiense, o Corinthians vencendo o América, o Corinthians assume a segunda colocação. Então é um jogo que o Corinthians pode pegar o elevador e subir para a segunda colocação do campeonato. Se não subir para a segunda colocação do campeonato, pelo menos que o Corinthians recupere uma das 4 posições no campeonato, porque o Corinthians até a 26ª posição, até a 26ª rodada, o Corinthians passou 25 rodadas entre os 4 primeiros colocados. Né? Foi o único time que tinha passado todas as rodadas entre os 4 primeiros colocados, que são as vagas para a Libertadores, o G4 dá a vaga para a Libertadores. E aí, com o último resultado do Corinthians, o Corinthians caiu fora no último resultado contra o Internacional, né? Empate contra o Internacional, ou contra o São Paulo, não, contra o São Paulo, né? O jogo contra o São Paulo. O Corinthians, no empate contra o São Paulo, o Corinthians caiu fora do G4, caiu para a 5ª posição. Então agora ele tem a chance de recuperar a posição do G4. É importante porque o Corinthians, ou você se classifica na Libertadores, tem 3 possibilidades de você se classificar para a Libertadores. Sendo campeão da Copa do Brasil, né? São 4 possibilidades, na verdade. Sendo campeão da Copa do Brasil, ficando entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, ganhando a Sul-Americana, o Corinthians não disputa a Sul-Americana, ou ganhando a própria Libertadores. O Corinthians não está mais na Libertadores. Né? O campeão da Libertadores garante vaga na próxima Libertadores. O campeão da Sul-Americana garante vaga na Libertadores. O campeão da Copa do Brasil garante vaga na Libertadores. E os 4 primeiros colocados do Brasileiro garantem vaga na Libertadores. O 5º e o 6º colocado vão para pré-Libertadores, que é aquela fase de mata-mata que antecede a fase de grupos da Libertadores. E aí, pré-Libertadores, bagunça todo o coreto, porque aí o time tem que jogar em janeiro, e aí é uma confusão danada. Então é isso, jogo importantíssimo para o Corinthians. E atenção, hoje, depois do jogo, tem o Acabou a Brincadeira. Terminou o jogo é às 6, às 18 horas, 6 da tarde. Às 8 da noite, tem o Acabou a Brincadeira, o pós-jogo aqui. O melhor pós-jogo para você, a gente vai falar muito do pós-jogo, tá? Abrindo a live para você participar. Faça a inscrição no canal do Cereto. É muito importante, faça a inscrição, aperte o sininho para receber todas as notificações, tá? É aqui, ó, no botão inscreva-se, o botão vermelho, e você aperta o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Tá gostando do vídeo? Gostou do canal? Então deixe o seu like. Será que o Vitor Pereira, depois do jogo, vai dizer que fica no Corinthians? Será que ele finalmente... Ô Vitão, decide logo! Decide logo se vai ficar no Corinthians ou não vai ficar no Corinthians. Faça o seu comentário aí, o que você acha? Ele já disse que vai antecipar a definição, né? Por respeito à torcida do Corinthians, por respeito à presidência do Corinthians e aos torcedores do Corinthians, ele vai antecipar. Mas quando é que ele vai responder? Responde logo. Quando é que se ele vai ficar no Corinthians ou não, né? E deixe o seu comentário. Já falei do comentário. Me segue nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto também no Twitter. E agora você sabe, acabou! Depois do jogo tem Acabou a Brincadeira, tá? Continue no canal Tomaso, de Juazeiro do Norte, amigo de Clebinho, tá? Continue no canal. Ó,
Tem vídeo para você chegando aí. Vai chegar uma tela, vai entrar uma tela aí com outros vídeos do canal, recomendados pelo canal. Então continue no canal.